Bom, pessoal, obrigado a todos. Bem-vindos mais uma vez a mais um webinário oferecido pela Synapse Biotecnologia. Eu sou o Pedro Paulo Gattai Gomes, o assessor científico da Synapse Biotecnologia, e hoje eu vou apresentar para vocês um webinário falando sobre terapia gênica. Então, o que seria a terapia gênica, né? A terapia gênica é o tratamento que se baseia, então, na introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante em células de um organismo que possui alguma alteração genética importante, né? Então, o primeiro teste clínico bem-sucedido dessa técnica foi divulgado em 1990, mas a terapia gênica ela vem sendo estudada bem antes disso. Então, já durante a década de 60, de 1960, eram realizados estudos para entender os mecanismos da transformação celular que ocorria ocasionada pelo vírus SV40. Esse vírus ele foi utilizado, então, para transformar células e fazer com que células pudessem ser cultivadas de forma imortalizada, né, para imortalizar as células. Então, esses estudos, eles são feitos desde a década de 60, com esses vírus, para poder entender essa interação desse vírus nas células, né? Com a chegada das técnicas do DNA recombinante, então, genes clonados eles se tornaram disponíveis e foram usados para demonstrar que genes de fora podiam, de fato, corrigir defeitos genéticos e fenótipos de doenças em células de mamíferos in vitro, primeiramente in vitro, né? Então, a gente analisando uma timeline desde o início, em 1928, Frederick Griffith ele descreveu o princípio transformante, a partir do qual uma bactéria, né, uma célula podia ser transformada, né? Em 1944, Avery, MacLeod e McCarthy descreveram que informação genética ela pode ser transportada na forma de DNA. Em 1952, Joshua Lederberg ele introduziu a transdução como um mecanismo de transferência genética. Em 1953, Watson e Crick descreveram a estrutura da dupla hélice do DNA. Em 1961, Howard Temin descobriu que a mutação genética poderia ser herdada como um resultado de uma infecção por vírus. Em 1962, Waclay Zimowski realizou a primeira transferência gênica herdável em linhagem de células de mamíferos. Em 1968, Rogers e Pluder demonstraram uma prova de conceito para transferência genética mediada por vírus. Em 1989, Steven Rosenberg conduziu a primeira transferência gênica aprovada em humanos. Em 1990, a primeira transferência genética terapêutica em pacientes portadores de deficiência de adenosina desaminase, que é uma doença hereditária, foi então bem sucedida. Em 1999, houve então a primeira morte de um paciente em quem foi utilizado a técnica de terapia gênica, né? Foi do Jesse Gelsinger, primeiro paciente identificado publicamente como morto em ensaio clínico para terapia genética. Em 2003, a China se tornou o primeiro país a aprovar uma terapia gênica baseada em produto para uso clínico. E em 2009, foi então realizado o primeiro ensaio clínico de terapia gênica de fase 3, bem sucedida na União Europeia. E em 2012, a Agência de Medicamentos Europeia, ela recomendou então pela primeira vez um produto de terapia gênica para aprovação na União Europeia. Então, desde então, a terapia gênica vem evoluindo e vem sendo cada vez mais usada e utilizada atualmente. Então, a terapia gênica ela pode ocorrer de que forma, né? Inicialmente, a gente pode ter a coleta de amostras de células de um paciente,
E se essa coleta for utilizada de maneira autóloga, ou seja, no próprio paciente, né, ela é coletada do paciente, manipulada e depois introduzida nesse paciente novamente. Se ela for utilizada com células de doadores, então ela é dita uma terapia halogênica, já que a célula propriamente não veio necessariamente do próprio paciente. E de que forma esse tratamento é feito? Né? Então, inicialmente, essa célula coletada, ela é feita uma seleção, um enriquecimento dessa célula, para ter um número grande desse tipo de célula e ter a célula correta, né, de manipulação, que vai ser manipulada. A gente, então, tem uma produção viral. Essa produção viral, a gente introduz nesse vírus o DNA recombinante. Esse DNA recombinante, por exemplo, se for introduzido numa célula do sistema imune, que é comumente utilizado na imunoterapia para combater câncer, por exemplo, ela vai, então, ser feita uma engenharia celular nessa célula, né, essa célula vai ser transformada a partir desse DNA recombinante, e essa célula transformada, então, ela vai ser expandida. Depois dela ser expandida, então ela vai ser colhida e pode ser feita uma formulação a partir dela. E então, depois desse momento, essa célula vai ser analisada e lançada para então ser congelada e ser feita a logística dessa célula até então a administração no usuário final. Pode ser o próprio, como eu disse inicialmente para vocês, pode ser o próprio paciente de onde se originou essas células, né? Ou então pode ter vindo de um paciente doador, como na terapia halogênica. Se a gente busca, então, o termo terapia gênica no banco de dados do PubMed, atualmente a gente encontra mais de 66.300 trabalhos publicados sobre esse tópico. Tá? Então, isso mostra a relevância desse tipo de assunto para a pesquisa. Quando a gente afunila mais essa pesquisa, então, quando a gente busca a técnica de CRISPR, que é a técnica que eu vou falar mais para frente para vocês, que a gente consegue realizar, então, a edição gênica para realizar a terapia gênica, né? E o termo terapia gênica, a gente encontra mais de 1.600 trabalhos publicados até o momento. Quando a gente busca, então, terapia gênica e imunoterapia, por exemplo, combinação desses dois termos, nós encontramos mais de 3.600 trabalhos. Né? Isso mostra que esse assunto ele é muito investigado, ele é muito importante de ser investigado. Então, falando um pouco da da técnica de CRISPR, né, que é a técnica através da qual os pesquisadores e os cientistas utilizam para poder realizar efetivamente a terapia gênica, né, que é a edição do gene. O que seria, né, a técnica de CRISPR, Cas9? Né? A técnica de CRISPR ela é um conjunto de repetições, ela vem de um termo chamado conjunto de repetições palindrômicas curtas, regularmente espaçadas. O que seria isso? Né? Isso é uma região do genoma das bactérias, foi inicialmente caracterizado em bactérias, pela presença de sequências de DNA que são curtas e repetitivas. Os cientistas eles descobriram que essa região ela atua como um sistema de defesa de bactérias, onde pedaços de DNA de vírus invasores eles são inseridos entre essas repetições. Eles são usados como se fosse então uma memória numa infecção futura. Quando então uma nova infecção ocorre, as bactérias elas produzem enzimas, sendo a Cas9 a mais conhecida, que atuam então como tesouras moleculares, carregando a memória do vírus. E com isso, então, o novo invasor ele apresenta sequências idênticas a alguma dessas memórias. O material genético, então, ele é picotado pela enzima. E baseado nesse mecanismo de defesa das bactérias, né, os cientistas, então, eles descobriram como informar essas enzimas, como a Cas9 e também outras, né, a sequência ser editada em um genoma. A informação ela ocorre por meio de uma sequência de RNA que é construída e sintetizada em laboratório.
Esse RNA, desculpe, ele é chamado de RNA guia, ou Single Guide RNA, pois é construído de acordo com a sequência de DNA a ser modificada, ou seja, um ou mais genes de interesse a serem modificados. Então, dessa maneira, o Single Guide RNA ele pode conduzir, por exemplo, a proteína Cas9 até uma região do genoma do organismo que está sendo modificado e, então, cortar a dupla fita do DNA. E as células, né, elas possuem um mecanismo natural, não só um mecanismo, alguns mecanismos naturais de reparo da sequência de DNA, que são ativados toda vez que este é danificado. Então, uma vez que o DNA é cortado pela proteína Cas9, por exemplo, o sistema de reparo dessa célula ele é ativado e vai, então, consertar o fragmento alvo. E esse reparo, então, pode acontecer por recombinação homóloga ou não homóloga. Então, essa técnica, né, ela é utilizada para os pesquisadores, para os cientistas realizarem a edição gênica que eles querem introduzir nas células de interesse do paciente, para tratar, seja para tratar uma doença ou para alterar alguma condição desse paciente. E o uso clínico, né, desse sistema, da técnica de CRISPR-Cas9, se a gente busca no site de Clinical Trials do governo norte-americano, nós encontramos no presente momento ensaios clínicos para tratamento de diversas patologias usando essa técnica de terapia celular, que atualmente está numa quantidade de 168 ensaios. Tá? Esses ensaios, então, estão em andamento, ou com inscrições abertas, ou então ativos, mas sem recrutar. Tá? E esses ensaios, como eu disse, eles servem para tratar diversas patologias, dentre elas o mieloma múltiplo, a beta-talassemia, doenças genéticas, malignidade de células B, linfoma não Hodgkin, linfoma de células B, anemia falciforme, doenças hematológicas, hemoglobinopatias, que são doenças que atacam o sangue, tá? Adenocarcinoma sérico ovariano de alto grau, hipertermia maligna, cegueira, doença nos olhos, dentre diversas outras doenças. Tá? Esses são alguns exemplos de doenças que estão sendo, então, pesquisados nesse momento, utilizando a terapia celular a partir da técnica de CRISPR-Cas9. E como, então, o DNA recombinante, né, que é aquele DNA que contém um DNA exógeno, né, nele, é inserido nas células-alvo, né? A gente tem algumas formas de realizar essa introdução desse DNA na célula-alvo. Uma delas, que é comumente utilizada, é a transdução viral. A transdução viral nada mais é que a combinação desse DNA recombinante, contendo esse trecho de DNA alterado pela técnica de CRISPR, dentro de um adenovírus, tá? Pode ser também dentro de um retrovírus ou então de um lentivírus, são alguns tipos de vírus diferentes. E esse vírus carregando esse DNA recombinante, então ele entra facilmente na célula, pela membrana celular, chegando até o núcleo, e dentro do núcleo, então, esse DNA é liberado, e ele vai, então, o DNA recombinante contendo trecho de DNA dito corretor, ele vai, então, corrigir o DNA doente, por exemplo, né? Que é o alvo da terapia gênica, por exemplo, como no caso das doenças que eu citei anteriormente. E com isso, essas células vão então começar a produzir esse DNA, vão conter esse DNA modificado, e esse DNA modificado, então, por sua vez, ele vai começar a produzir certas substâncias, certos RNA, certas proteínas no final, que podem, então, corrigir o fenótipo ou corrigir a doença observada. Né? Outras técnicas, né, que podem ser utilizadas para realizar a introdução do DNA recombinante dentro das células, uma das mais comuns é a eletroporação. A eletroporação nada mais é do que a gente faz um complexo da Cas9 e o single guide RNA, né, o RNA guia único,
a gente complexa isso junto com uma ribonucleoproteína, e esse complexo, então, ele é colocado dentro de um tubo, esse tubo, então, é colocado dentro de um equipamento chamado eletroporador. Esse eletroporador nada mais é que um equipamento que vai realizar nessas células, vai auxiliar a abertura de poros na membrana celular dessas células. E quando essa membrana abre esses poros, então, ela permite que esse complexo contendo a Cas9, o single guide RNA e a ribonucleoproteína, seja então introduzido para dentro da célula, e então esse complexo ele chega facilmente no núcleo da célula e vai realizar a sua ação final, que é ser incorporado pelo DNA daquela célula. Dessa forma, então, é possível a gente, posteriormente a isso, avaliar a edição, os eventos de edição gênica que aconteceram após essa introdução desse DNA recombinante nessa célula. Uma outra forma de se colocar esse DNA recombinante para dentro da célula, então, é por meio do uso de lipossomo, que é um reagente que tem uma carga elétrica, que ele vai se ligar junto a esse complexo do single guide RNA da Cas9, e ele vai, então, por suas características, ser endocitado pela membrana plasmática da célula, e uma vez dentro da célula, ele vai liberar esse conteúdo que estava dentro dele inicialmente, né, que seria o complexo da ribonucleoproteína do single guide RNA e da Cas9, e vai então liberar esse conteúdo dentro da célula, que vai então, por sua vez, entrar dentro do núcleo e realizar as suas ações. Uma outra forma ainda que pode ser realizada a introdução desse material dentro da célula é a conjugação desse complexo de ribonucleoproteína contendo então a Cas9 e o single guide RNA a certos tipos de ligantes de determinados receptores celulares que existem na membrana celular. Esses receptores, então, eles, uma vez ligando a esse receptor conjugado ao complexo ribonucleoproteína Cas9 e single guide RNA, ele vai, então, endocitar esse complexo, e esse complexo, uma vez endocitado, ele vai, então, liberar esse conteúdo para dentro da célula, e esse conteúdo vai chegar no núcleo e realizar as suas alterações de edição genética nas células. Tá? Por exemplo, o uso de lipossomo ele é interessante, porque não precisa utilizar um equipamento propriamente dito, né, que nem a eletroporação, mas ele tem um problema, que geralmente o lipossomo ele é tóxico. Tá? E por ser tóxico, ele pode, de repente, ocasionar morte celular. Então, muitas vezes não é interessante usar ele numa alta concentração, e quando você usa ele numa baixa concentração, você tem uma menor eficiência de colocar como que é o nome? Transfecção, de transfectar esse material para dentro da célula. Quando a gente usa o lipossomo, o nome dado a essa técnica de introdução desse material para dentro da célula chama-se transfecção celular, tá? E quando a gente faz essa transfecção celular utilizando esse lipossomo, então a gente tem esses problemas que eu citei anteriormente, que é a citotoxicidade e também a questão da menor quantidade que você consegue introduzir esse material dentro da célula e, portanto, uma menor eficiência na edição gênica, tá? Então, né, como que a gente realiza a edição gênica usando o CRISPR, né, a técnica de CRISPR? Então, né, como eu falei para vocês, a Cas9, que é a enzima, né, ela é direcionada para sequências de DNA que são específicas para o single guide RNA com o DNA-alvo. E essa segmentação ela depende da presença de uma região chamada de motivo adjacente ao protoespaçador 5', também conhecida como região PAN, no DNA. Essa região ela não deve estar, uma das limitações da técnica, é que ela não deve estar muito longe do local de quebra do DNA, por exemplo, porque senão isso diminui a eficiência dessa edição gênica, por exemplo. Tá?
A Cas9, ela possui, então, dois domínios, né? Ela é uma enzima que possui duas porções, tá? Os domínios são porções ou regiões dessa enzima que têm uma atividade de nuclease, que são a RuVC1 e a HNH. E esses domínios, eles que auxiliam o corte das duas fitas do DNA, tá? Então, a Cas9, né, o complexo Cas9 single guide RNA, complexado com a ribonucleoproteína, por exemplo, é introduzido na célula para realizar, então, a edição gênica, seja por nocaute, ou seja, retirada de um trecho específico de DNA, seja por knock-in, ou seja, introdução de um trecho ou de um nucleotídeo específico numa região específica do genoma, tá? Aqui nessa tabela, a gente consegue observar que existem diversos tipos de Cas9, tá? Cada uma com suas especificidades e origens. A gente observa aqui que a gente consegue ter 3 origens distintas dessas Cas9, dessas enzimas Cas9, que são tipos de bactérias diferentes, tá? A mais comum sendo, então, a Streptococcus pyogenes. Mas a gente também tem Pedro, está sem áudio. Oi, Pedro, seu microfone foi fechado. Mas foi fechado agora, né? Foi algum probleminha. Repete tabela... essa última frase que você falou. Tá, desculpe, pessoal. Então, voltando para a apresentação, na tabela aqui, especificamente entre as Cas9 da Streptococcus pyogenes, existiu uma Cas9, que é a Cas9N, que é uma Cas9 ligada a uma enzima chamada nicase. Essa Cas9, por exemplo, ela consegue realizar a quebra do DNA, mas não da fita dupla, e sim de uma fita, uma fita única, uma das duas fitas do DNA. Então, com isso, com o uso dessa enzima, é possível a gente realizar, então, não só uma, como múltiplas alterações de SNPs. SNPs são polimorfismos de nucleotídeo único, por exemplo. Então, a gente consegue alterar uma única base em um determinado trecho do DNA a partir do uso dessa Cas9, tá? Isso é importante, porque existem muitas mutações que ocorrem a partir dessas alterações únicas, de nucleotídeos únicos, tá? E não de um trecho longo de DNA. Então, o uso dessa Cas9 é interessante por conta disso. Então, né, a técnica de CRISPR, né, o single guide RNA, ele faz a seleção do DNA e a enzima Cas9 é que realiza o corte propriamente dito. E esse RNA, né, que eu falei para vocês, o single guide RNA, ele é também chamado RNA guia sintético, ele é construído de acordo com a sequência de DNA a ser modificada, ou seja, um ou mais genes de interesse. Dessa maneira, esse RNA ele pode conduzir, por exemplo, a proteína Cas9 até uma região do genoma do organismo que está sendo modificado e cortar a dupla fita de DNA. No caso da Cas9 com nicase, por exemplo, que eu citei anteriormente para vocês, a gente consegue realizar, em vez do corte das duas fitas, de uma fita só e fazer a introdução de um único nucleotídeo. Esse single guide RNA ele é formado por um RNA quimérico de CRISPR, também chamado de cRNA, e um RNA de ativação em trans, também chamado de tracker RNA, que normalmente tem aproximadamente 100 nucleotídeos de comprimento e consiste, então, em duas regiões. Uma sequência de 17 a 23 nucleotídeos, que é específica para o alvo genômico definido pelo usuário, então, específica para aquele alvo que você quer realizar o corte. Isso corresponde à sequência de 17 a 23 nucleotídeos que está diretamente a upstream, então, antes, portanto, na extremidade 5' do sítio PAN, da região PAN que eu falei anteriormente para vocês. Mas não inclui essa região, tá? Um molde de 80 nucleotídeos que consiste no tracker RNA, que é o local de ligação
da proteína Streptococcus pyogenes Cas9, e uma região ligante que conecta o tracker RNA ao cRNA. O uso do RNA guia sintético ele se mostra ser mais efetivo para a técnica de CRISPR que a utilização de um single guide formado por um cRNA e um tracker RNA. Tá? Nós, da Synapse, nós comercializamos diversos produtos voltados para a técnica de CRISPR, tá? Dentre eles, esse single guide que pode ser sintetizado para um gene específico de um organismo específico. Tá? Uma outra Cas9 que existe, a dCas9, que vem de Cas9 nuclease dead, ela é uma forma da Cas9 enzimaticamente inativa, tá? Que pode se ligar, mas que não cliva o DNA. Essa enzima ela é importante, por exemplo, em outras duas técnicas derivadas da técnica inicial de CRISPR, que é o CRISPR-A e o CRISPR-I. Basicamente, o CRISPR-I é o CRISPR de interferência e o CRISPR-A é o CRISPR de ativação, tá? O CRISPR-A ele usa um ativador de dCas9 com gRNA, que é o guide RNA, para aumentar a transcrição de um gene-alvo. Enquanto o CRISPR-I de interferência, ele usa um repressor dCas9 com gRNA para reprimir ou diminuir a transcrição de um gene-alvo, tá? Aqui na figura a gente pode observar mais ou menos como que esses processos ocorrem, tá? A participação de algumas proteínas, tá? De algumas moléculas que participam junto com a dCas9 nessa ativação ou nessa interferência, tá? Então, o CRISPR-A, por exemplo, né, de ativação, ele pode ser utilizado com alvos de genes específicos, com funções conhecidas para ser utilizado na terapia, tá, em terapia, pois pode aumentar a expressão gênica em certos lotes, em certos locais do gene, tá, de um alelo, de um cromossomo, para criar mudanças fenotípicas, ou seja, mudanças observáveis, né. A ativação, o CRISPR por ativação, ele foi usado para diferenciar células-tronco pluripotentes induzidas, por exemplo, tá? Em células neuronais, por ativar genes que causam diferenciação e revertem a latência viral do HIV, por exemplo. Além disso, essa técnica de CRISPR por ativação é baseada em CRISPR, né? Pode ser induzida por gatilhos ambientais. Isso é feito, então, criando uma proteína dCas9 que é dividida e pode se remontar quando exposta a comprimentos de onda UV específicos ou químicos. Ou seja, você introduz uma alteração ambiental, como onda ultravioleta específica ou então reagentes químicos específicos, que vão remontar essa enzima que vai ser utilizada para realizar essa ativação de determinados genes. Tá? E se você tirar essa condição, você tira essa montagem dessa proteína da Cas9, né, dessa dCas9, e com isso você deixa de realizar a ativação desse CRISPR, tá? Um outro uso para essa técnica, né, também em estudos genômicos, ele serve, então, para fazer a realização de triagem genética, por exemplo. Antes dos ativadores de Cas9, ferramentas semelhantes foram feitas usando outras proteínas de ligação ao DNA, como os chamados dedos de zinco e efetores Tau. Ao contrário dessas construções, no entanto, a Cas9 ela permite que você altere facilmente a sequência-alvo do ativador, simplesmente fornecendo um novo RNA guia, em vez de projetar uma proteína inteiramente nova. Então é mais simples de realizar do que com o uso do dedo de zinco, por exemplo, e dos efetores Tau. Isso torna muito mais barato, então, usar os ativadores de Cas9. E também é possível realizar uma escala maior de ativação em pesquisas exploratórias, por exemplo. Então, falando dos mecanismos de reparo que eu citei anteriormente para vocês, né, que é utilizado na técnica de CRISPR, a gente tem, então, a junção de extremidades não homólogas,
que é o mecanismo que religa as extremidades de trecho crivado da molécula de DNA, e ele é considerado útil quando se busca, então, silenciar a ação de genes, ou então realizar o nocaute gênico, né? Por outro lado, um outro mecanismo de reparo que também é comumente utilizado pela técnica de CRISPR é o reparo dirigido por homologia para realizar o knock-in, ou seja, a introdução de material genético no DNA, também chamado de HDR. Então, o HDR ele utiliza moldes para regenerar quebras de dupla fita. E com isso, os cientistas eles podem inserir nas células moldes de DNA externo junto com as ferramentas de edição. Esses moldes eles contêm genes selecionados e fornecem então a matriz do novo segmento de DNA a ser criado no local de clivagem. Tá? A técnica de CRISPR, né, ela tem algumas limitações, por exemplo, os efeitos em locais que não são alvo. Então, você, por exemplo, acaba observando uma frequência maior de 50% quando realiza um knock-in pela técnica de CRISPR, em locais não desejados, tá? Então, isso é uma limitação da técnica. Isso é um efeito chamado efeito em locais que não são alvo, o efeito de locais aleatórios. Isso é um problema muito grande nessa técnica. E a gente utilizando, então, a Cas9 ligada à Nicase, que eu comentei com vocês anteriormente, a gente consegue diminuir esse efeito. Uma outra forma de diminuir esse efeito também, eu vou mostrar mais adiante para vocês, especificamente na técnica de HDR, que eu citei anteriormente para vocês, é utilizar um DNA fita simples como molde, não um DNA fita dupla, tá? Vou citar um pouco mais para frente para vocês a respeito. Uma outra limitação da técnica de CRISPR é a citotoxicidade, quando se usa, então, o DNA de dupla fita para realizar a técnica. O uso desse DNA dupla fita, né, dessa quebra de dupla fita nas células, muitas vezes acaba induzindo apoptose nas células, tá? Então, isso acaba fazendo com que as células entrem em apoptose e morram. Então, essa também é uma limitação da técnica. Uma outra limitação adicional da técnica é a exigência de uma região PAN, que eu falei anteriormente para vocês, próxima ao local do destino. Tá? Então, ela tem que ficar próxima da região. Então, não pode ser... Os braços do RNA guia, por exemplo, eles não podem ser muito longos, não podem pegar uma região muito longa, exatamente por causa dessa questão da região PAN ter que estar próxima ao local de onde vai ser realizado o corte. Tá? Isso acaba limitando a técnica de CRISPR. Que mais? A imunotoxicidade, né, que foi observada também por alguns pesquisadores, mostrou que mais da metade dos indivíduos no estudo deles possuíam anticorpos que eram anti-Cas9, então anticorpos que combatiam a enzima Cas9, que eram mais comumente utilizadas na técnica para alterar, por terapia gênica, o gene desses indivíduos, tá? Então, essas são algumas das limitações importantes da técnica de CRISPR, tá, que já foram observadas e que vêm sendo estudadas, formas de poder, então, se contornar ou alternativas para esses problemas. Tá? Então, o reparo, falando um pouco de novo do reparo dirigido por homologia, né, que eu falei para vocês anteriormente, que é uma das técnicas utilizadas pelo CRISPR para poder fazer o knock-in, né, então a inserção de um DNA dentro do DNA de interesse. Ele é um sistema de reparo de ácido nucleico que ocorre naturalmente. E já foi mostrado que pode ser usado, então, para modificar genomas em muitos organismos, incluindo humanos. Ele é iniciado pela presença de quebras de fita dupla, tá, no DNA, e o CRISPR-Cas9 ele pode ser usado para criar essas quebras de fita dupla que são feitas de maneira direcionadas. Os pesquisadores, então, começaram a usar essa técnica para controlar a especificidade da engenharia feita no genoma a partir de HDR. Tá? Aqui nessa figura, por exemplo, eu falei para vocês anteriormente, né, que o uso de
fita simples de DNA durante a técnica de HDR por CRISPR-Cas9, pode então diminuir a citotoxicidade nas células. Mas não só isso, tá? Foi mostrado também que esse tipo de molde, né, o molde de fita simples de DNA, né, o ssDNA, ele tem uma maior eficiência de edição gênica se comparado ao DNA de fita dupla. E aqui nesse dado aqui apresentado por alguns autores, tá? Ele de citometria de fluxo, eles mostraram então que na célula FL2H o uso de moldes, né, de fita dupla de DNA com a técnica de CRISPR aumentou muito mais a eficiência, né, como que eu diria, de edição dessas células, tá? Como observado aqui na citometria de fluxo, e só que foi grande, foi mais de 300% aqui, né? 300% aqui em comparação sem a técnica de CRISPR, mas o uso de molde de fita simples apresentou uma eficiência ainda muito maior se comparado ao do uso de DNA de fita dupla, tá? E além disso, né, como eu falei anteriormente para vocês, o uso de fita simples na técnica de HDR, portanto no knock-in por CRISPR, ele acaba tendo uma menor citotoxicidade, porque você consegue observar uma maior população viável de células editadas após a eletroporação, por exemplo, né, que é uma daquelas técnicas que eu mostrei anteriormente para vocês, que pode ser utilizada, então, para introduzir esse DNA recombinante dentro das células. E aqui nesse artigo de Roth e colaboradores de 2018, publicado na Nature, eles mostraram, então, essa menor citotoxicidade conforme se aumenta a quantidade do molde de DNA utilizado para realizar a técnica de CRISPR, portanto, a edição gênica por HDR especificamente, tá? Então, a gente observa nas colunas mais escuras que conforme a gente aumenta a quantidade de DNA, né, de molde de DNA disponível para edição gênica, a gente também acaba induzindo uma menor viabilidade celular, drasticamente, né, uma menor viabilidade de forma drástica, tá, em comparação, então, com o DNA de fita simples, né. Então, isso mostra que o aumento do valor do molde, falando especificamente em relação ao DNA de fita simples, ele resultou em um aumento da toxicidade, né, para o DNA de fita dupla em relação a esse DNA de fita simples. Então, isso mostra menor citotoxicidade usando esse DNA de fita simples. Um outro dado que eles mostraram também, especificamente aquela outra condição que eu falei para vocês, que é uma das condições limitantes da técnica de CRISPR, que é a ligação em alvos aleatórios, portanto, alvos não específicos, né, não naqueles alvos que a gente quer alterar. Eles mostraram, então, que o uso do DNA fita simples, ele obteve uma menor ligação fora do alvo, se comparado ao DNA fita dupla, tá? Muito, muito menor, né? Como pode se observar aqui nas duas colunas no meio do gráfico, tá? Então, o DNA fita simples, ele teve associado com uma taxa 100 vezes menor de integração fora do alvo em relação ao DNA fita dupla. E falando especificamente de um produto que nós da Synapse comercializamos, de uma empresa representada nossa, a Takara Bio, a gente então vende uma Cas9 recombinante que não usa nenhum componente derivado de animais ou humanos, tá? Isso é importante na terapia gênica, porque isso pode ser um fator limitante na realização da terapia gênica, exatamente porque pode, se for utilizado componentes de animais ou ainda de humanos, isso pode induzir uma resposta imunogênica, que eu mostrei para vocês, que também é um fator limitante da técnica de CRISPR,
Então, esse produto ele não usa nenhum desses componentes, tá? Ele tem como aplicação, então, o uso na edição de genes, e ele vem numa forma de 6 miligramas de proteína num frasco de 0,2 ml, desculpe, num frasco de 0,2 ml de volume, em um frasco que pode ser congelado de 1 ml. Esse produto, né, então aqui mostrando a eficiência dele a partir de dados cedidos pela Universidade de Kyoto, a gente observa então que o uso dessa Cas9, a gente consegue obter um nocaute, por exemplo, né, que é o silenciamento de um gene em células pluripotentes induzidas humanas, células tronco pluripotentes induzidas humanas, que são células dificílimas de serem trabalhadas em cultura de célula, tá? Não são fáceis de serem trabalhadas em cultura de célula. A gente observa, então, uma eficiência alta no nocaute de genes específicos, tá? Com o uso desse produto. E esse silenciamento, né? Esse silenciamento não, esse nocaute, né? Como eu disse para vocês, ele é muito maior se comparado a outros concorrentes que existem no mercado, por exemplo. Tá? Um outro produto, né, voltado então também para a técnica de CRISPR, que a Takara Bio fabrica e nós comercializamos, é o Guided Long ssDNA Production System, ligado à estrandase. Esse é um kit que usa uma enzima que é capaz de produzir, então, sob demanda, o DNA de fita simples, que eu falei anteriormente para vocês, variando o tamanho desse DNA de fita simples de 500 nucleotídeos a 5.000 nucleotídeos em poucas horas. A produção desse DNA de fita simples sem o uso desse kit, ele é muito mais demorado, tá? Então, esse kit ele vem para auxiliar o pesquisador a realizar a pesquisa de terapia gênica de uma forma muito mais produtiva, porque você consegue ter resultados mais rápidos por conta do uso desse kit, por exemplo. Tá? Esse kit ele serve aqui, como eu estou mostrando nessa figura, em 3 em cada uma das colunas, para fita senso, que é o SS em cada número dessas amostras, e na fita antissenso, que é a AS, representada em cada uma das colunas aqui embaixo. Então, o número 3 de cada uma dessas colunas é esse produto, tá, que eu estou apresentando para vocês, e ele mostra que a gente consegue, então, esse ssDNA em diversos tipos de amostras diferentes. Tá? Com esse kit, como eu disse para vocês, a gente consegue produzir esse DNA de fita simples com tamanho que podem variar de 500 nucleotídeos a 5.000 nucleotídeos, como pode ser observado aqui nessas figuras. Tá? Então, a gente tem tamanhos partindo de 499 nucleotídeos até 5.000 nucleotídeos, e a gente observa a expressão desse ssDNA, a amplificação desse ssDNA. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era sobre terapia gênica, era isso, tá? Aqui estão algumas das nossas empresas que nós representamos, tá? Algumas das nossas empresas, não são todas, e eu estou aberto para perguntas, se alguém tiver, tá ok? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Pode ser colocado no chat também. Obrigado, Número. Bem colocado. Obrigado, Espartaco. Obrigado pela presença e por ter prestigiado. Obrigado, Flávia. Obrigado por ter prestigiado o webinário. Obrigado, Amanda. Obrigado, Eduardo. Se vocês precisarem de alguma coisa, alguma pergunta, tiverem alguma pergunta que querem me fazer pessoalmente, aqui na tela está meu e-mail, tá? Vocês podem ficar à vontade para mandar um e-mail.
O Spartak está perguntando se a gente tem vetores virais para terapia genética. Sim, nós temos vetores virais para terapia genética, tá? A gente tem tanto o vetor para receber o inserto, como a gente já tem o plasmídio pronto com um determinado inserto específico de um determinado gene específico também, tá? A gente já tem isso já pronto para poder ser utilizado. Obrigado, Luiz, pela presença. Abraço. Obrigado, Jordana. Sim, Aido, a gente vai deixar gravado o webinário disponível aqui no nosso canal do YouTube, que se encontra aqui na tela, nesse link do YouTube, tá? Esse é o link do nosso canal do YouTube. E lá todos os nossos webinários ficam disponíveis para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, ok? Obrigado, Aido. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar a gravação. Gostaria de agradecer novamente a todos a presença no nosso webinário. Lembrando que todo mês a gente tem um webinário diferente, tá? E fiquem atentos ao nosso canal do YouTube, às nossas mídias sociais, que a gente sempre tem novas promoções e novas apresentações a serem apresentadas. Obrigado, Damiana. Obrigado pela presença. Bom, pessoal, é isso. Eu vou fechar a gravação. Obrigado.